Gente, o que está acontecendo aqui? Por que esse silêncio? Eu tô ficando muito preocupado. Seu emoção, calma. Não é hora pra dramas. Emoções à flor da pele não vão ajudar em nada nesse momento. Calma. Respira fundo. Respira fundo. Seu emoção, eu não acredito que você vai fazer o José Almeida chorar no meio de uma praça. Doutor Consciência, devo respeitosamente pedir que não se refira a José Almeida na terceira pessoa do singular? Todos nós somos o coração e a mente de José Almeida. Devo lembrá-lo quem somos? Senhor Memória, não precisa nos lembrar disso. Eu sou a memória de José Almeida. Aqui nós temos as emoções de José Almeida. Lá do outro lado nós temos os hábitos de José Almeida. Hábitos. Você tá roendo as unhas outra vez. Mas, gente, essa situação é digna de roer as unhas. Ué, E ali nós temos a vontade de José Almeida, que por sinal hoje está muito calada. Eu não tô com vontade de fazer nada. A única vontade que eu tenho é de... A única vontade que você tem de ir, por favor, complete, eu preciso fazer as anotações. gente, eu não tô gostando nada do jeito do vontade. Calma, vontade. Não vá falar algo precipitado. A única vontade que eu tenho é de abandonar tudo. Porque eu não sei mais se eu consigo continuar a viver assim. A minha vida se resume em acordar, trabalhar, conviver com pessoas, fazer planos, tirar férias, dormir, para depois voltar ao mesmo ciclo interminável de acordar, trabalhar, conhecer, conviver, fazer. Será que a minha vida será resumida a isso? Eu sabia! Nós estamos em crise! Gente, Gente, eu acho melhor a gente chegar em casa. Se a gente tivesse tomar uma morado Adolescência. Por favor, coloquem a mão na consciência. Tá bom. Pessoal, nós precisamos pensar em algo que nos dê esperança. Já sei. Vamos mudar de cidade, de família, de país. Não, vontade. A gente não tá falando de fugas, mas algo que nos dê uma vida de significado. Bom, exercícios físicos e hábitos alimentares regulares já foram implantados. Mas eu acho que isso não foi suficiente para o que você está propondo, né? Já sei. Que tal a gente colocar nele mais séries da Netflix? Isso. Também Eu quero. não, hábitos. É muito mais do que uma rotina de metas obstinadas. É algo que tem a ver com o coração. Sim, amores, paixões, adrenalinas e sensações não foram suficientes. Passamos a vida toda procurando algo que nos preenchesse. Olha só como acabamos. Seu Memória, haveria nas suas anotações alguma indicação a respeito de um propósito mais elevado do que esse que estamos vivendo agora? Verdade. Vamos procurar. Vamos, seu Memória. Parece que encontrei algo aqui. Opa! Aqui consta no nosso registro que 12 anos atrás nós conhecemos um colega de trabalho que chamou a atenção pelo seu jeito de ser. Sim, eu me lembro desse senhor alegre e sorridente. Mas qual era mesmo o nome dele? Aqui consta que era Carlos. Carlos, isso, verdade. Isso mesmo, é isso aí. Verdade. Ele nos chamou para tomar um café depois do expediente e nós aceitamos. Ah, mas justo na hora da academia? Eu só aceitei porque eu achei ele um cara bacana. O Carlos era um cara legal. Era mesmo. Mas o papo dele era chato, hein? Exatamente. Aqui consta que o assunto da conversa era sobre o verdadeiro propósito da vida. Este colega de trabalho, de maneira muito animada, falou sobre um tipo de esperança que poderia mudar a gente. Falou que, de uma forma detalhada também, algo que ele falou chamou de Evan. Continue, seu Memória. É que tá apagado aqui, eu não consigo ler direito isso aqui. Obrigado. Ele chamou de Evan. Evangelho! É claro! Como eu poderia me esquecer? O Carlos me falou sobre algo chamado Evangelho. É chegada a hora. É chegada a hora em que o Evangelho iluminará as mentes obscuras e amolecerá os corações endurecidos. Que susto! Quase perdi minha pena. Rapaz, me deu vontade de sair correndo. Ei, quem é você?
Eu sou o semente do evangelho. Ih, papo de crente. Aí, ó. Eu não quero nem assunto com essa conversa aí não, hein? Tá doido. Semente, de onde você veio? Eu fui lançado pelo Carlos. Mas você tá escondido todo esse tempo? Não, eu não estava escondido. Eu estava guardado, como está escrito. Que a palavra que sai da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará o que eu desejo e atingirá os propósitos pelo qual eu a enviei. Pessoal, precisamos de uma rápida reunião particular. Estranho esse negócio. Temos uma situação de emergência e precisamos tomar uma decisão. Nós temos um intruso no nosso meio. A minha vontade é de expulsar ele daqui. Calma. Hein, esse papo de Bíblia não vai ser legal pra nossa rotina. Eu acho melhor a gente não cair na conversa dele não, viu? Eu vou ser sincero. Eu tô com medo dele. Olha, para falar a verdade, pelos nossos registros aqui constam que quando nós conhecemos o Carlos e ele nos apresentou ele, nós mudamos de cidade, mudamos de emprego, nunca mais conversamos com o Carlos. Mas naquela ocasião, o semente do evangelho não parecia tão ameaçador quanto está parecendo agora. Deve ser porque eram outros tempos, senhor Memória. Naquela época a gente era mais inocente, nem tínhamos tantas responsabilidades como hoje. Doutor Consciência, o problema é que nós temos, além da memória cognitiva, nós temos a memória afetiva. E eu lembro que naquela época as palavras deles nos trouxeram uma paz que nós nunca sentimos antes. Pô, é verdade. Foi algo bem rápido, mas eu lembro de ter sentido uma coisa boa naquela conversa. Tá, quero fazer uma proposta aqui então. Já que estamos num tempo de crise, à beira de um colapso existencial, que tal ouvirmos um pouco mais as nossas lembranças a respeito desse tal evangelho? E se ele não nos convencer, expulsamos ele da nossa Aí sim. Boa proposta. Tô com você. Boa proposta, Vamos boa, fazer mandou isso. bem. Consciência. Agora, eu não consigo entender. Como é que esse cara teve aqui tanto tempo e ninguém percebeu? Eu sei por quê. Foi o tal do seu memória aí, ó. Não fez as devidas anotações nos tempos de sei lá quantos anos atrás. Para cooperar com você, caro Hábitos, isso aqui foi há 12 anos, 4 meses, 2 dias, 3 Senhor horas. Memória, você sabe exatamente há quanto tempo aconteceu, mas não lembrava da palavra evangelho. Tá de brincadeira, Fala né? sério, hein? Não é que eu não me recordasse da palavra evangelho. Está escrito aqui, mas ela está um pouco apagada. Eu apenas faço a anotação das histórias. Não sou eu quem faço. Geralmente eu apago essas mensagens. Quem apaga, geralmente, é o nosso querido amigo. Por que vocês estão me olhando assim? Pô, vontade. Parem de ser hipócritas. Eu só fiz o que todos vocês queriam que eu fizesse. A gente estava no auge da nossa carreira profissional. Por que a gente ia precisar de semente do evangelho? A gente tinha tudo para ser totalmente livre, para vencer na vida. Vencer na vida? Vontade. Olha pra gente. Você acha que a gente venceu na vida? É claro que a gente venceu na vida. Olha onde a gente chegou. Nós conquistamos tudo o que a gente queria. Quase tudo, né? Quase tudo que a gente queria. Eu consegui uma carreira próspera. Foram várias promoções. Eu ganhei muito dinheiro e formei uma família linda. Eu viajei por cada canto desse planeta. E fiz vários amigos também. E eu vivi várias emoções. Muitas emoções. Mas por que tudo isso não foi o suficiente para eu de fato me sentir pleno? Por quê? Eu sei por quê. Por quê? Porque uma importante mensagem foi esquecida. Mensagem esquecida. Vontade, mas o que você apagou dos nossos registros? Ô, senhor Memória, você é o senhor Memória e quer que eu me lembre disso? Vontade, você não tinha o direito de apagar nossos registros. Algo tão importante poderia mudar o nosso ser. Ô, seu Memória, eu só faço o que é bom pro José Almeida. O seu papel não é registrar as coisas? Então, o meu papel é fazer o que eu tenho vontade. Eu fico aqui, trabalhando noite e dia, anotando e consultando nossos registros. Você fica aí Seu trabalho. influenciando o senhor emoções. Isso é pra lá? Aqui o doutor Consciência e o Hábitos fazerem a sua própria vontade. Isso não é verdade. Eu não influencio ninguém. Eu só faço o que é melhor pro José Almeida. É isso aí. Não fale José Almeida na terceira pessoa para reafirmar a sua tese egoísta. Você é o José Almeida. Nós somos o José Almeida. Ah, muito obrigado, seu Memória, por me lembrar disso. Eu tava me esquecendo já.
O que você fez foi tirar da gente a oportunidade de conhecer a plenitude da vida. Cara chato. Boa sua vontade. Agora eu fiquei triste. Está escrito: terra e céus passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Deixa eu ver aqui. Essas anotações, elas não foram apagadas, elas foram abandonadas, suprimidas. Mas isso não é um problema para mim. Por favor, refresque nossa memória, Semente, do que Claro. estava escrito. No dia 12 de janeiro de 2013, um semeador saiu a semear. Esse semeador deve ter sido Carlos. Exatamente, Carlos. Um semeador saiu a semear uma semente do evangelho que caiu nesta mente. Mas, infelizmente, demorou muitos longos anos para ser lembrada. E você estava adormecido esse tempo todo? Adormecido? Não. Hã? Eu estava sufocado, como uma semente que caiu entre os espinhos. Foi isso que aconteceu. Vocês procuram as coisas dessa vida e os enganos da riqueza e não me deixam frutificar neste solo, nesta mente, nesta vida. Semente, menos, tá? Lembra que aqui você não é morador e muito menos é bem-vindo. Quem manda aqui somos nós. É isso aí. Se a gente correu A atrás gente de manda aqui, preocupações entendeu? dessa vida e de riquezas, é porque a gente entendeu que isso era o melhor pro José Almeida. É isso aí. Ah, Há caminhos que para o homem parece correto, mas no final deles são caminhos de morte. Parece que o José Almeida passou a vida toda subindo e subindo numa escada para, no final dela, descobrir que estava escorada no muro errado. pois é assim que eu me sinto. Frustrado, perdido, cansado. Sua emoção, recomponha-se. Ô, pessoal, o senhor Consciência e eu sempre ditamos o que era melhor para todos nós. Sugerimos. Nós sempre sugerimos o que era melhor para todos nós. E nesse momento de crise, percebemos que esse semente do evangelho não ajudou e não vai nos ajudar em nada. É isso aí. É isso aí. Podemos expulsá-lo? Quem tá Sim. de acordo? Eu voto tirar. sim, Opa, eu ó. voto sim. Vocês estão tão convictos memória. que eu não sou nem louco para discordar. Eu vou com a maioria. Eu Não, vou esperem. A única Não. razão que o Semente não nos ajudou Toda até hoje vez foi porque de novo. nós não demos espaço para ele. Que Ele foi papinho. semeado entre nós e nós o sufocamos, não permitimos que ele frutificasse. Ficamos gastando todo o nosso tempo, a nossa vida, atrás de conquistas e experiências pela nossa pura vaidade, buscando reafirmar algum senso de valorização pessoal. Vocês não estão entendendo. O Semente é a oportunidade de nós entendermos qual é o sentido da plenitude da vida, Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. o que pode me dar esperança. Estou contigo. Gente, pronto. Agora o Zé Almeida endoidou de vez, né? E aí, seu memória ficou crente agora também, né? Pelo menos a gente não, né? Como você pode, seu memória, dar ouvidos a esse intruso? O que o José Almeida tem na cabeça? Leia Bom, aqui. ele tem a gente, né? Eu estou me lembrando do que o Carlos me disse. Para com isso, seu memória. Para. A sua vida não é um fruto do acaso. Como tudo que existe nos céus e na terra tem um propósito específico, a sua vida também tem um propósito. Toda a criação tem um Criador. Quem melhor para entender o propósito e explicar o propósito de uma criação, senão aquele que a criou? E depois ele falou, pois é, Zezão, é isso aí. Eu chamava de Zezão. Deus é o seu Criador e somente Ele pode revelar qual é o seu propósito específico. Eu aceito. Eu aceito. Que mensagem linda. Sua emoção, volta pro seu lugar. Eu me lembro que essas palavras me tocaram profundamente e eu fiquei emocionado. Tá vendo? Tem hora que não dá pra segurar. Mas qual é o verdadeiro propósito de Deus para minha vida? Qual é o verdadeiro propósito de Deus para minha existência? Deus te criou para que você viva um relacionamento íntimo com Ele. Conhecê-lo, desfrutá-lo e celebrá-lo em tudo o que faz. Diante disso, o item mais importante da sua vida é a qualidade do seu relacionamento com Deus. Semente,
eu não consigo entender. Como é que nós podemos nos relacionar com alguém que nós não vimos, não ouvimos, não sentimos? Eu nem sei se esse Deus existe. Doutor Consciência, a linguagem do mundo espiritual é diferente da linguagem do mundo material. Para você começar a ouvir a Deus, você precisa se adentrar em um novo idioma. Novo idioma. Pronto. Aí, ó. O senhor memória não consegue nem decorar o verbo em inglês to be. Verdade. Fala sério, cara. Você que não teve disciplina para estudar. Pessoal, por favor, deixa o Semente continuar. Gente, eu não estou dizendo sobre um idioma terreno, mas é a forma que Deus comunica com vocês. É um idioma diferente, um idioma de Deus. E como se chama esse idioma? Esse idioma se chama fé. E como se aprende esse idioma? Está escrito: ouçam de mim, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a mensagem da palavra de Deus. Doutor Consciência, você carrega o peso do certo e do errado, mas sem a luz, a sua lógica se perde. Lâmpada para os meus pés é a minha palavra, e luz para o meu caminho. Doutor Consciência, você precisa de mim para que você veja o caminho de maneira clara. Eu tô entendendo, Semente. Eu tô com você. Que isso? Pessoal, 2 de nós já passaram pro lado do Semente do Evangelho. Ô, Emoção, vem pra cá. Gente, isso aí vai dar uma confusão. Que isso? Confusão? Isso aqui vai virar um complexo, um surto, uma síndrome. Já não bastasse a gente estar na beira de uma crise existencial. Agora a gente deu de ficar louco. Calma. O José Almeida ainda não tomou nenhuma decisão. Ele só está conjecturando possibilidades. E nós estamos em maioria aqui. Sim. E a gente tem forte domínio sobre a mente do José Isso aí, Almeida. bem lembrado. Eu vou ditar o que a mente do José Almeida precisa fazer certo, agora. boa. Hábitos. Condicione comportamentos que façam o José Almeida se afastar do Semente do Evangelho. Certo. E seu Emoção. Traga sentimentos que façam o José Almeida odiar ele. Medo. Eu não consigo sentir outra coisa senão medo. Isso. Muito bem, medo. muito bem, seu Emoção. O medo é o melhor sentimento nessas horas. Fique tranquilo. Mas ficar tranquilo? Como é que eu vou ficar tranquilo e sentir medo ao mesmo tempo? Bom, então não fique tranquilo, mas fique com medo. Mas não ao ponto de se habituar a ele. Você levanta. O medo, ele é mais aterrorizante quando você não está acostumado com ele. Vocês estão me deixando confuso. Você vai Senta aqui. virar Senta um aqui. fanático espiritual. O que seus parentes vão achar disso? Você vai virar um bitolado. Ó. E aquele cigarrinho de sexta-feira? Você não vai mais poder ir naqueles lugares que você mais gosta. Vai pra tua casa, vai tomar uma gelada. Toma aquela uma que você toma todo dia depois de trabalho. Você não vai mais poder tomar também. Pois é, aquele whisky, que delícia. Vamos, seu Emoção, levanta daí. Vamos tomar uma bebida forte. O caminho que eu devo seguir, sem saber qual que é o meu propósito. Eu só tenho medo da morte, porque eu não entendi. Eu não entendi ainda qual é o sentido da vida. Algo me falta. E nada do que eu tive até hoje me serviu como resposta. Senhor! Se você está aqui, se você sente mesmo, fale comigo, Senhor. Fale qual é o meu propósito. O porquê eu existo. O porquê eu estou aqui. Peraí. Misteriosamente, alguns registros voltaram de modo muito vívido sobre algo que Carlos nos falou. Zezão, Deus te criou para ter um relacionamento íntimo com Ele. Por isso que Ele te fez a sua imagem e semelhança. aqui consta que Carlos nos disse que Deus criou os seres humanos à sua própria imagem, para que os homens e as mulheres pudessem entendê-lo. Mas é claro, é a lei da afinidade. Seres iguais se comunicam intimamente.
como os animais, que se relacionam segundo a sua espécie, ou como os instrumentos de uma orquestra, que precisam estar afinados todos no mesmo tom. Faz sentido. Mas veja um problema aqui. Nos registros consta que o ser humano quis ser diferente de Deus. Estou me lembrando do que o Carlos me disse. Ele me falou que Deus é verdade e fomos nós que decidimos mentir. E ele me falou que Deus é o verdadeiro amor, mas fomos nós que decidimos odiar. Já sei o que a gente tem que fazer. É só fazermos coisas boas e sermos bonzinhos também. E, consequentemente, somos parecidos com Deus. E tá tudo resolvido, certo? Fácil. Vamos nessa, então. Resolvido. Pronto. Não é bem assim, Caróbitos. Pelos meus registros aqui, o único pecado foi suficiente para nos separar de Deus para sempre. Mas é claro, Um pecado só. um único pecado é suficiente para nos tornar diferente de Deus e quebrar a lei da afinidade. Pois todos pecaram, estão separados da presença de Deus. E o salário do pecado é a morte. A morte? Quer dizer que todos nós estamos condenados? Que fomos feitos para nos relacionar intimamente com Deus e nós estragamos tudo! Sim. Sim. Não há nada que vocês possam fazer de Nada. boas obras que seja capaz de salvar a vida do José Almeida. Caso encerrado. Pessoal, vocês não estão entendendo? Esse semente do evangelho não veio nos trazer mensagem de esperança. Ele veio nos trazer mensagem de morte, de condenação. Sim. Mas espera aí. Eu estou me lembrando que depois dessa confusão, o Carlos me falou sobre algo que mudaria tudo. Zezão, você estava condenado à morte, mas Deus mandou seu filho, que não tinha pecado algum, para morrer em seu lugar. Porque Deus amou o mundo, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Vocês entenderam? Jesus trocou de lugar com José Almeida para que ele fosse visto sem pecado e pudesse ter um relacionamento íntimo com ele. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu me rendo. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu me rendo. Disse Jesus: quem crê em mim tem a vida eterna. Eu me rendo. Se confessardes os vossos pecados e crerdes no seu coração que Jesus ressuscitou dos mortos, será salvo. Eu me rendo. Estas coisas eu vos escrevi a vós outros, para que vocês saibam que se crerem em Jesus Cristo, vocês têm a vida eterna. Eu me rendo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei na sua casa, na sua vida, na sua mente, e lhe darei vida. Jesus Cristo, eu te entrego tudo que sou, tudo que tenho, te entrego toda a minha alma, todo o meu entendimento. Eu me rendo.
Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa série de mensagens que tem por título Convertidamente. O que acontece na mente e no coração de um discípulo e de uma discípula que recebe o Evangelho. E nós começamos hoje falando sobre esse personagem especial e importante que neste teatro foi um dos protagonistas dessa decisão tão importante do José Almeida de se render a Cristo. A memória. Que instrumento cognitivo poderoso, de alta performance, grandioso que Deus implantou e instalou na nossa condição biológica. Nada parecido nós temos em termos tecnológicos ou até mesmo de evolução no sentido científico humano. Pense na capacidade de armazenamento. Imagine quantas salas, imagine quantos equipamentos seriam necessários para registrar e guardar em segurança o armazenamento de memória daquilo que você tem, desde a sua vida intrauterina, quando foram os primeiros registros compilados, até hoje, por volta de 50, 60 ou quem sabe até mais anos você tem. Imagine só quantos sons, quantas experiências, quantas cores, quantos cheiros, quantas informações, quantas sensações estão aí registrados nesse grande HD que está instalado dentro de você chamado memória. Sem falar também da sua capacidade de processamento de dados, a velocidade, a memória que é buscada e que é rapidamente encontrada em questão de frações de segundos. Basta perguntar onde você passou a lua de mel e lá está a informação. Basta perguntar o nome da sua primeira professora no ensino fundamental e rapidamente você a reconhece. Basta perguntar data de casamento e os homens muitas vezes não sabem encontrar. Mas a memória é um instrumento poderosíssimo, veloz e de grande armazenagem. Por isso, é uma dádiva, um presente que Deus deu aos seres humanos. Mas, como todo presente que veio a este mundo, assim como também toda a vida humana, a memória também é marcada e imaculada pelo pecado. Esse instrumento poderoso que era somente para gravar e registrar experiências com o sagrado, com o divino, com o bem e com o supremo bom, agora é afetada pelas dores, pelos traumas, pelas deficiências, pelos machucados, pelo pecado, pelas aflições, pelas traições, pelas angústias. E os registros estão sempre ali. O Dr. Augusto Cury, que estuda a mente, diz o seguinte, que nós temos no nosso ser psíquico um fenômeno chamado fenômeno RAM, que é o registro automático de memória. E por causa da presença do pecado na nossa vida, os nossos registros ruins, os registros danosos, os registros perniciosos que soam como veneno para a nossa alma, ainda assim são registrados. Por causa do registro automático de memória, nós não temos como selecionar o que queremos arquivar ou não. Como uma câmera que vai tirando rapidamente os seus flashes, como um vídeo em alta resolução, o que passa diante dos nossos olhos, o que chega aos nossos ouvidos e o que toca o nosso coração é automaticamente registrado pela memória, quer você queira, quer não. E é óbvio que debaixo de grande impacto emocional, algumas memórias se tornam mais vívidas e coloridas, e isso você não tem dúvidas. O problema é que essa dádiva de Deus também pode ser um instrumento de dor para você. Esse presente de Deus pode ser para você mais parecido com uma grande maldição. Ao invés de você ter a bênção de acessar arquivos e memórias e puxar dali a esperança, você muitas vezes tem acessado esses arquivos para trazer desespero, desesperança, angústia, dores, sofrimentos, mantendo-se presente num sofrimento que não acaba. De uma prisão existencial, refém de uma história que nunca termina, porque a sua memória insiste em te lembrar. Afinal de contas, convenhamos, e vimos isso no teatro, é o papel dela nos lembrar. Por isso, que quando a memória não é a nossa aliada, ela se torna uma cruel inimiga. Quando ela não nos favorece, ela está automaticamente se tornando um algoz para o nosso coração. Quando a memória, ela não é a nossa aliada, ela acaba sendo uma sequestradora das nossas esperanças, expectativas, sonhos e propósitos. E talvez você se alie muito com o que está acontecendo com José Almeida. Talvez você tenha se visto muito
nesta crise, neste conflito, nesse caos existencial, onde a sua memória insiste em proteger você, lembrando de coisas ameaçadoras, e ela desperta elementos psíquicos para te manter em estado de alerta, e aí está você, revivendo novamente dramas e sofrimentos, se afastando de tudo e de todos, criando defesas e resistências para tentar proteger a sua alma frágil, como a sua memória lhe diz que é. Por isso, quando a memória não é a nossa aliada, ela se torna a nossa mais cruel inimiga. Porque embora ela registre o abraço mais caloroso, ela também registra aquela rejeição mais intensa. Embora ela registre a palavra mais doce, ela também registra a palavra mais negativa e também amarga. Embora nós tenhamos a capacidade de ter experiências boas, a nossa memória muitas vezes é treinada para focar e jogar a luz naquilo que nos machuca, nos fere e nos traz dor. Resultado disso? Crise, falta de esperança ou desespero. Mas você não é o primeiro a passar por isso. José Almeida não é o primeiro a passar por isso. Aliás, nós temos um exemplo bíblico de mais de 2000 anos atrás que também passou por isso, que teve um impacto negativo das suas memórias ao ponto da sua esperança ser completamente sequestrada e ele ser colocado num espaço de refém da dor e do sofrimento. O nome dele é Jeremias. E em Lamentações de Jeremias, o profeta chorão, como é conhecido entre os teólogos, diz o seguinte, no capítulo 3, versículo 18, no seu choro amargado de uma memória frágil. Então disse eu, já morreu a minha glória, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno, das coisas amargas que estão tocando a minha vida agora. Minha alma continuamente os recorda. Vamos colocar e contextualizar? Minha memória continuamente os recorda. E isso se abate dentro de mim. Uma memória abatida, uma alma abatida, um coração deprimido, porque não consegue acessar arquivos de esperança. Não consegue trazer à lembrança arquivos de alegria e de plenitude. Mas não era para menos. Se você me perguntasse qual era o estado onde o Jeremias se encontra, eu poderia dizer que era um dos mais calamitosos. O povo de Israel havia sido exilado para a Babilônia. Já há anos eles estavam trabalhando como escravos de Nabucodonosor e de outros imperadores muito cruéis. Estavam sendo espoliados naquele lugar. E o povo ainda insistia em manter o seu coração rebelde. Jeremias lamenta essa situação e escreve um livro com 3 capítulos só de desabafos. E um desses desabafos você acaba de ler aqui comigo. Mas qual era o cenário? Por que ele está tão desesperado ou desesperançoso dessa maneira? Olha só o cenário. No livro de Jeremias ele conta o que está acontecendo naquele lugar. E Jeremias, capítulo de número 3, olha que coincidência bonita, o mesmo capítulo, só que agora no livro de Jeremias, capítulo 3, versículo 21 diz assim: ouve-se um choro nas colinas áridas, o pranto de súplica dos israelitas, porque perverteram os seus caminhos e se esqueceram do Senhor, o seu Deus. Este é o primeiro movimento de uma memória frágil. Se esquece da aliança, da fidelidade e das promessas de Deus. Um povo que não tem memória aguçada, que não tem foco na aliança de Deus e em suas promessas, automaticamente se envereda para um curso altamente perigoso. Se você não percebeu, está no seu texto. Eu vou dar um destaque para você perceber. Por terem se esquecido do Senhor, eles perverteram seus caminhos, mudaram as suas rotas, perderam a bússola da direção moral e espiritual de suas vidas. Eles começaram a andar em ciclos e começaram a bater cabeças, entraram em crise porque perverteram o caminho do Senhor, por falta de memória, por falta de lembranças, por sofrerem de amnésia espiritual, que lhes cegou e lhes raptou toda a possibilidade de nutrir a fé a partir da esperança das promessas de Deus. Mas isso não é tudo. Porque um povo que não tem memória é presa fácil. É presa fácil da desesperança. Um povo que não tem memória é presa fácil da perversão do caminho e do destino.
Um povo que não tem memória é presa fácil da idolatria, da mentira, do caos. O texto diz que eles estavam na colina. Colina era lugar de idolatria. Era onde eles colocavam os falsos deuses para ir buscá-los e sacrificar a eles. Veja o estado emocional desse povo. Veja a confusão mental e a convulsão espiritual que eles estão experimentando. Eles estão indo no lugar de mentira, de engano, chorar pelo estado emocional, estado espiritual que se encontram. Isto é o símbolo mais claro de como a nossa vida, sem a memória entrelaçada com os propósitos de Deus, pode nos levar. Confusão, convulsão espiritual. E talvez você saiba do que eu estou falando. Porque eu já não estou mais falando do povo da Babilônia. Já não estou mais falando do profeta chorão Jeremias. Eu estou falando da sua convulsão espiritual. Eu estou falando da sua confusão existencial. Eu estou falando das crises e das memórias que insistem em apagar a aliança, a promessa e a vontade de Deus para a sua vida. E muitos de nós nos tornamos reféns como o povo de Israel era. Como Jeremias parece ser. Mas Jeremias se torna um herói nesse momento. Um herói porque ele toma uma iniciativa e uma atitude que talvez seja isso que você esteja precisando durante tantos anos de dormência espiritual. Diante de tantos anos passeando na Zubilândia do relacionamento com Deus. Talvez seja esse chacoalhar que Jeremias tem, que você como discípula e discípulo pode ativar a sua memória e dar uma ordem às suas lembranças de que recordem quem você é, de onde você veio e para onde você vai. Porque o que é a crise do ser humano, se não saber quem ele é, de onde veio e para onde vai? Então Jeremias, olhando para esse cenário caótico, diante daquele texto que eu acabei de ler com vocês nas suas lamentações, onde ele diz que a sua alma está abatida, se prepare, porque ele não para aí. No meio de densos problemas e densos desabafos, o Jeremias traz uma palavra que é uma gota de esperança numa memória árida. Ele traz uma palavra que é como uma flor no meio do deserto, um oásis para quem está sedento. O Jeremias olha para o seu estado, ele diz que a sua alma está perturbada, e então ele declara no versículo seguinte, no versículo 21, todavia, porém, contudo, entretanto. E se você estava aqui domingo passado, você sabe o que significa essa palavra. Porém, eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Eu não serei refém do caos, eu não serei refém da Babilônia, não serei refém das minhas memórias ruins, não ficarei prisioneiro das experiências amargas. Eu vou fazer um movimento de trazer à memória o que pode me dar esperança. Eu vou colocar a minha visão, eu vou colocar a minha lembrança naquilo que é salvação, naquilo que é libertação, naquilo que é vida, naquilo que é redenção, e eu vou trazer à memória o que pode me dar esperança. E talvez você não tenha entendido isso ainda, não tem problema, porque o nosso papel é esclarecer o caminho. Esperança na Bíblia não é carro novo, não é casa nova, não é corpo sarado. Esperança na Bíblia não é um novo estatuto político governamental. Esperança na Bíblia não é reforma tributária. Esperança na Bíblia, no Antigo Testamento, é uma pessoa. Todas as vezes que a palavra esperança aparecer no Antigo Testamento, ela está relacionada a uma pessoa, o Messias, o Cristo, aquele que viria em nome de Deus para resgatar o povo da sua aflição, da sua dor, da sua opressão, da sua angústia, da sua escravidão. Jeremias olha para o futuro, 600 anos antes de Cristo nascer, e diz: eu quero colocar a minha memória no Cristo, no Messias, no Senhor, no Salvador, aquele que vai governar com justiça, com equidade, aquele que será o governador das nações. Eu quero colocar a minha memória, eu quero colocar a minha lembrança nas promessas desse Cristo. Agora, irmãos, olha que condição melhor que você e eu estamos. Isso deveria nos colocar numa condição muito favorável no cristianismo. Ao invés de ficar postando quimeras,
blasfêmias nas nossas redes sociais, ao invés de ficar acentuando a dor e o sofrimento de um mundo sem esperança, nós não temos uma esperança para o futuro, nós temos uma esperança que já é. Enquanto Jeremias falava do Messias, nós temos o Messias morando em nós. Nós temos o Cristo que veio e que matou a morte, que julgou o inferno, que destruiu o pecado e que condenou o diabo. Nós já temos o Messias. Basta que possamos colocar ali a nossa esperança. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E a sua esperança, a minha esperança, a esperança do grito de Jeremias é Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo fala a Timóteo, em Timóteo capítulo 2, versículo 8. Timóteo, lembre-se sempre de Jesus, ressurreto dentre os mortos, de acordo com o meu evangelho. Sabe por que nós precisamos lembrar de Jesus sempre? Porque a nossa memória é frágil. A nossa memória pode nos trair. A nossa memória pode nos colocar em caminhos e em rotas alternativas que nada tem a ver com a esperança do Messias. A nossa memória pode buscar ganchos e gatilhos para lembrar que você pode por você mesmo, ou que você não tem condições por você mesmo. Mas muitas vezes ela desvia do caminho da esperança que é o Cristo. Mas não se preocupe. Por saber disso, um Deus amoroso e gracioso tomou uma providência. Por saber que você é afetada e afetado pelo pecado. Por saber que a sua memória das esperanças, das promessas e da fidelidade de Deus tende a desvanecer e se apagar diante do tratamento com câncer. Diante do seu sofrimento, da sua memória se apagar, diante da traição do seu cônjuge, diante da sua experiência dolorosa, de uma pessoa que você mais confiava, que tocou o seu filho. Deus sabia que você teria tendências, a sua memória a ser traída, a sua memória a ser desvanecida, ser frágil. Ele sabia que as coisas do mundo e esse pecado e o registro da memória que ele fez para ser só das coisas boas, registraria as péssimas coisas desse mundo. E ele providenciou um caminho para que nós nunca mais fôssemos reféns disso. Repito, não tem como você não registrar as experiências da sua infância, as experiências do seu passado. Não tem como você evitar as gravuras dos sofrimentos que a sua memória lhe traz. Mas há um outro caminho que Jesus oportunizou, sabendo dessa nossa fragilidade. Então, no final do seu ministério, ele resolve atacar a nossa memória de uma maneira poderosa para que você e eu nunca mais fôssemos reféns dela. Para que ela nunca mais determinasse o nosso caminho, para que ela nunca mais comandasse por si mesma, mas que nós fizéssemos um movimento contrário. E Jesus faz isso pedagógica e didaticamente. Ele diz, ao reunir os discípulos na noite que seria traído, coloca todos ao redor de uma mesa. Ele pega o pão e, tendo dado graças, parte esse pão e distribui a cada um dos seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo que é dado por vocês. Da mesma maneira, depois de terem ceado, Jesus pega o cálice, entrega a cada um dos seus discípulos e diz: tomai dele todos, porque essa é a nova aliança do meu sangue. Depois de terem tomado o cálice e comido do pão, Jesus disse: façam isso sempre em memória de mim. Ele sabia que as suas memórias dolorosas iriam sufocar as promessas dele na sua vida. Ele sabia que as suas memórias venenosas iriam sufocar a fidelidade dele na sua vida. Por isso que ele instituiu a ceia. Por isso que ele trouxe esta palavra memória. E não é qualquer memória. Nós não estamos fazendo em memória, em homenagem. Nós estamos fazendo em memória, em monumento. A palavra memória em grego significa anamnesis. É o mesmo que o médico faz com você quando você vai fazer uma consulta. E ele diz: façamos uma anamnesis para saber os seus hábitos, seus gostos, as suas atividades, a sua história, seu histórico familiar. Anamnesis é uma busca intencional de arquivos. Anamnesis é uma lembrança proposital. Anamnesis é uma recordação ativa.
Jesus está dizendo ao redor da mesa: quando vocês tomarem a comunhão do meu corpo e do meu sangue, se lembrem das minhas promessas, recordem a minha aliança. Eu sou o Messias que já veio e que por enquanto vocês alugam esse mundo, por enquanto esse mundo é o Airbnb de vocês viverem, mas eu estou preparando um lugar para vocês morarem. João capítulo 14, versículo 1. Eu disse essas coisas para você, para que vocês tenham paz em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim eu teria dito, pois eu vou preparar lugar. E quando eu for, eu voltarei e os trarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, vocês estejam também. Você pode dizer um amém a essa palavra? Aleluia! Essa é a esperança de que nós estamos antecipando o banquete final. Que a nossa memória frágil, dolorosa, machucada, adormecida, precisa ser recomposta, despertada, dominada. A ceia não é um ritual para Jesus. A ceia é um comando à nossa memória. Não é um mero partir de pão. Não é um ritual que a gente faz uma vez por mês. E com o perdão das palavras, meus irmãos, que muitos crentes superficiais dizem: hoje é o primeiro domingo, é dia de ir na igreja, como se fosse o dia especial e não a vida cristã completa. Mas eu quero dizer para você que a ceia não é um ritual que você cumpre um mês para depois o outro mês viver à sua maneira. A ceia é uma atividade de memória, de reconhecimento, de compreensão do que ele fez, do que ele faz e do que ele fará. A ceia é a reorientação da nossa memória. Eu vou falar isso novamente, mais pausadamente, para que você entenda e possa fazer um recorte dessa palavra e depois postar na sua rede social. A ceia é a memória de Cristo em nós, que reorienta as nossas lembranças, para nos lembrar de onde viemos, para onde vamos e quem somos. As 3 perguntas existenciais são lembradas no partir do pão e no beber do cálice. Quem você é? É filha e filho de Deus. De onde você veio? Do eterno. Para onde você vai? Para a eternidade. E a ceia lembra a nossa memória para nos trazer esperança. Por isso eu queria convidar você a participar da ceia essa noite, de uma forma que talvez você ainda não entendeu e não compreendeu. Eu sei que eu estou falando com gente com memórias feridas, gente com memórias machucadas, gente que tem dificuldade de visitar o seu passado porque sabe que tem muita dor ali, gente que tenta camuflar isso, tentando colocar outros movimentos, gente que está tentando soterrar e entulhar as memórias dolorosas, tentando colocar novas experiências, novas emoções, novos hábitos, novas vontades. Mas eu quero dizer para você que nada disso é suficiente. Porque você não precisa entulhar a memória passada. Você só precisa orientar a memória futura. A memória de Cristo. A memória de que Ele te chamou para ser dele e completamente dele. Por isso, quando nós participarmos da ceia hoje, lembre-se, dê um comando à sua memória. Eu sei que tem muita coisa ruim aí. Talvez tenha muita coisa adormecida aí. Mas quando você pegar esse cálice, que é um símbolo poderoso da nossa fé, tome desse cálice e reedite a sua memória. Reorganize os seus pensamentos e dê uma declaração de fé ao seu coração, porque no final das contas é você quem pode dizer o que quer que traga esperança ao seu coração. Salmo 42, versículo 5. Porque estás abatido, a minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei, a Ele, Deus meu e Rei meu. A sua alma está abatida? A sua memória está dolorosa? Suas esperanças estão sequestradas? A ceia vai restaurar a fidelidade, a promessa e o cuidado de um Deus que nunca te abandonou e que sempre esteve presente. Por isso você, que vai participar da ceia do Senhor essa noite, eu queria que você pudesse, por gentileza, se colocar em pé no seu lugar. E os presbíteros, pastores, diáconos que vão nos ajudar, já podem vir à frente e se posicionarem para nós fazermos a distribuição dos elementos. Nós vamos fazer da seguinte maneira, irmãos e irmãs. A nossa ceia hoje, ela vai ser uma ceia introspectiva. Por isso que a gente não vai orar com outro, não vai orar em família, nós vamos orar por nós.
Quando passar o cálice, já pode ir distribuindo por gentileza. Quando passar o cálice, você vai pegar o cálice e vai sentar para a gente identificar que você já foi servido. Uma vez sentado, se você não quer participar, não é obrigado. Você pode ficar apenas sentado e nós não distribuiremos para você. Uma vez que você sentou, você já vai abrir. Você sozinho aí no seu lugar, vai pensar em que tipo de memória você precisa restaurar em Deus. Traga as suas memórias, mas traga a sua memória o que pode trazer esperança. Lembre do sacrifício, lembre do amor, lembre da fidelidade de um Deus que nunca te abandonou. E no seu lugar você vai pegar o seu cálice, vai tomar e vai orar com você, por você. E vai dar um comando ao seu coração dizendo: eu quero trazer à memória o Cristo que me dá esperança. Então, enquanto nós cantamos essa canção, nós estaremos servindo a você. Participe da ceia com o coração aberto e com o coração na presença do Senhor. Podem servir, irmãos, por gentileza.